Quando o Tite foi contratado pelo Cruzeiro, muita gente acreditou ser a aposta certa. Um time pronto que veio de um ano muito bom, perdendo o Jardim não por uma escolha. Mas a mudança poderia pelo menos manter a evolução que o time vinha tendo e bom, ainda não dá pra dizer que o trabalho do Tite deu errado, mas que começou mal, isso é fato. Derrota no Clássico pro Atlético Mineiro, 2 derrotas contando com uma goleada pro Botafogo no Brasileiro, e já é consenso geral na torcida do Cruzeiro que quer ele fora. Junta isso ao fato do trabalho ruim que ele fez no Flamengo, e que desde a Copa ele não apresentou nada, fica a pergunta: o que aconteceu com o Tite? Vamos tentar entender essa história dele desde o auge até o que parece ser a queda. Antes de começar, vou ressaltar que é um pouco absurdo pedir o Tite fora já, porque a gente tá no começo da temporada, não tem nenhum mês, só que dos treinadores que tão mal, o caso dele é o pior. Isso porque a torcida do Cruzeiro tava feliz com o que vinha vendo. Teve que trocar a verdade, só que desde que ele chegou a rejeição era assim muito grande e só aumentou com os maus desempenhos nas primeiras partidas. E os caras tão xingando o Tite com nem 10 jogos no comando do cabuloso. Só que calma, a gente já vai chegar nesse status atual do Tite, mas antes a gente vai desde antes dele estourar até todas as fases que ele passou na carreira. Vambora. E o Adenor foi jogador também, tá? Mas a carreira dele não foi tão expressiva, principalmente por uma lesão no joelho. Tendo logo após seu fim precoce como jogador, iniciando a trabalhar poucos meses depois, em 1990, no Garibaldi do Rio Grande do Sul, com apenas 29 anos. E seu começo foi assim, colecionando passagens em times menores como Caxias, Juventude, tudo no Rio Grande do Sul. Tá, isso aqui não é uma biografia do Tite, então vamos avançar um pouco. Seu primeiro grande trabalho aconteceu no Grêmio entre 2001 e 2003, vencendo uma Copa do Brasil e um Campeonato Gaúcho. Após o Grêmio, ele passa um tempo no São Caetano, o que serve praticamente como uma ponte pro Tite chegar no futebol paulista, tanto que ele sai logo pra assumir o Corinthians em 2004. Faz um trabalho razoável, termina um brasileiro bem ficando em quinto, era considerado uma das grandes possíveis referências, um treinador jovem, moderno, promissor e muito vibrante na beira do campo. Só que pro ano seguinte, quem passou a mandar no Corinthians foi o Kia, que teve problemas com o Tite, então ele saiu, não porque ele era ruim, e sim mais por problemas internos. Já dá meio que pra perceber que o Tite não é um treinador considerado de curto prazo, tanto que a média dele no futebol brasileiro é de mais ou menos um ano, o que pro nível que a gente tem por aqui é muito bom. No mesmo 2005 ele vai pro Atlético, onde aqui sim tem uma passagem bem ruim, depois vai pro Palmeiras, onde apesar de hoje parecer ser engraçado, não foi uma passagem tão ruim não. O time tava em crise e meio que arrancou com ele. De novo, caiu por problemas com a diretoria, dessa vez do Palestra. Tamo vendo uma ascensão aos pouquinhos, não era um técnico totalmente estável, mas já tinha prestígio de alguns. Depois do Palmeiras ele vai pra Arábia e quando ele volta a gente começa a ter aquela imagem do Tite que a gente tinha até pouco tempo atrás. O clube que ele viria era o Internacional e trabalhar no seu estado era o que o Tite precisava, montou um time muito forte que contava com o Nilmar, Tyson e D'Alessandro, que só pra você ter uma noção, em 2009 chegou a fazer 100 gols em 3 meses. Era um time equilibrado, organizado, defesa forte e muito eficiente. Se for falar de títulos, a passagem do Tite foi muito boa também. Venceu simplesmente a Sul-Americana com o Colorado em 2008. Em 2009 levou a Copa Suruga. Nesse mesmo 2009 levou um gaúcho metendo um sonoro 8-1 no Caxias na final. 7-0 só no primeiro tempo, esse time do Inter jogava bola. Mas tá, por que ele foi demitido então? Bom, primeiro que nesse mesmo 2009 o desempenho dessa vez na Sul-Americana foi bem abaixo. Após um jogo contra a LDU que o Inter perdeu por 3-0, o Tite e D'Alessandro quase saíram na mão. O clima não tava muito agradável. A época também não era muito favorável não, até a 24ª rodada o Inter tava bem e tinha o melhor ataque do brasileiro. Mas emendou 4 jogos sem vencer e em todos esses jogos o ataque marcou apenas 3 gols. Então mesmo com o time estando na 5ª posição do brasileiro ainda, Tite após derrota contra o Coritiba foi demitido do Internacional. Teve antes uma passagem bem curta na Arábia de 5 jogos, só que pela circunstância e pelo time que ele acabou assumindo depois, ele caiu pra cima, foi logo o Corinthians. O time de Ronaldo Fenômeno que estava classificado pra Libertadores em 2011, com um elenco que era assim muito bom. O Tite até poderia ter sido demitido logo cedo por causa da eliminação da Libertadores para o Tolima, mas o Andrés decide por mantê-lo, o brasileiro com aquele time ele vence, cresce ainda mais de produção, vencendo no ano seguinte a Libertadores e se torna também o último time brasileiro a vencer o Mundial. Mas não é só isso não, tá? Por vezes com 2 atacantes, sendo Sheik, Lee Edson ou Jorge Henrique, e posteriormente o Guerreiro lá na frente. Jogadores que tinham claramente características diferentes e o Tite tinha variações pra isso. Esse time do Corinthians era ainda melhor em 2013, só não ganha Libertadores por conta da conhecida partida contra o Boca e o juiz Amarília. Mas se não fosse isso, o bi da Libertadores podia ter acontecido. Acabou que aquele elenco foi se desgastando, precisava de uma reformulação, e no final da passagem ele ficou conhecido como o Empatite porque empatava muito. Mas apesar disso, a gente já tá falando de um fim de um ciclo e o trabalho foi muito bom. Já ficou consagrado um dos melhores treinadores do Brasil e nesse ano meio sabático dele ele foi estudar, o que deu muito certo. Enquanto a reformulação do Corinthians foi feita com o Mano em 2014 pro Tite voltar em 2015. Elenco montadinho, Renato Augusto e Jadson e aqui provavelmente o melhor trabalho dele. Dessa vez consegue combinar defesa forte com um ataque também muito forte. Mas o principal é que de forma diferente esse time do Corinthians passava principalmente por seu meio campo, mostrando que o Tite tinha sim variação. Título brasileiro com o melhor ataque com 71 gols marcados e melhor defesa com apenas 31 gols sofridos. O
Adenor se provou um treinador capaz de lidar com diferentes elencos, taticamente era de longe o mais preparado, além de já ter conquistado desde o início da sua carreira todo o possível no Brasil. Enquanto na CBF tava o Dunga perdendo o Copa América com um time sem identidade nenhuma. Era meio que inevitável o anúncio do Tite. Foi aí que no dia 20 de junho de 2016, o novo técnico da seleção brasileira seria o Gaúcho. A passagem do Tite na seleção divide um pouco opiniões pelo que aconteceu nas Copas, só que todo mundo sabe que se a gente for olhar por desempenho, não foi tão ruim assim não. Vamos pro antes dele chegar. Nas eliminatórias tínhamos 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Nesse ciclo para 2026 foi até pior, mas nessa época isso era considerado um completo absurdo. Logo na sua chegada ele já arruma a casa e faz todo mundo acreditar que ele ia dar jeito. Bota um Gabriel Jesus na frente, torna uma defesa mais sólida e no primeiro jogo contra o Equador, um show fora de casa. 6-0, o time funcionando e ainda nessa mesma data FIFA vence a Colômbia por 2-1. Vitória por 5-0 na Bolívia, vence a Venezuela também. E na data FIFA de novembro a gente enfrentaria a Argentina, o que podemos dizer que foi um dos auges do Tite na seleção. Um massacre no Mineirão, várias tabelas, golaços e um 3-0 absurdo, tendo ainda no último jogo daquele ano vencido o Peru. Ou seja, nos primeiros 6 jogos do Tite, 6 vitórias e apenas 1 gol sofrido. Olha o tamanho disso. Já em 2017 essa dominância continua, vence o Uruguai por 4-1 com um hat-trick do Paulinho. Outra coisa elogiável desse Tite é que ele achou vários jogadores que podiam jogar na seleção e que muita gente questionou, mas depois não tinha como reclamar, o caso do Paulinho e também do Renato Augusto. O Brasil pré-copa vence também o Paraguai num dos gols mais bonitos do Neymar com a camisa da seleção e termina aquela eliminatória sem perder mais. Classificado pra Copa, a seleção que tinha tomado 7-1 agora era a favorita. Dá pra dizer que aqui as primeiras pedras começam a cair? Talvez, porque o sarrafo tava lá em cima e o Brasil fez uma Copa ruim. Na fase de grupos não demonstrou o futebol que deveria, tem todo o fato do Neymar ter vindo machucado, mas o Brasil foi verdadeiramente mal. E as teimosias do Tite também viraram pauta. O Firmino pedia passagem e não teve, ele levou um Tyson pra Copa, que foi um movimento muito estranho, e mesmo vencendo o México nas oitavas, veio a famosa queda pra Bélgica, em que o Brasil jogou melhor, foi até roubado, só que foi uma queda pra uma seleção mais fraca. Mesmo assim, não se tinha dúvidas que o trabalho do Tite tinha que continuar, e assim foi pra mais um ciclo. Vale citar que o perfil do Tite também muda a partir desse momento. Antes ele era um pouco mais combativo, um cara que brigava muito. Começou uma linguagem muito rebuscada, muitos brasileiros se irritaram com isso, e pro ciclo de 22 talvez tenha sido melhor em números, mas pra mim não encantou tanto quanto chegando na Copa de 18. Mesmo assim o Brasil não perde nas eliminatórias, mas tem muitos jogos sololentos. De qualquer forma, sendo justo, o Tite fez um time muito estável e que não perdia. Foi uma eliminatória sem derrota, o problema foram as Copas Américas. Até ganhou uma, mas perdeu a outra pra Argentina, no que deu um gás pros caras. Teste final pro Tite era a Copa do Mundo do Catar em 2022. O Brasil na fase de grupos enfrentava a Suíça, Sérvia e Camarões. Venceu os 2 primeiros jogos, perdeu um, mas estava classificado, sendo um pouco mais atrativo no jogo contra a Coreia, que é um adversário que, vamos combinar, bem fraco. Só que a gente volta de novo para as teimosias do Tite. Ponto 1. Ele veio o trabalho inteiro montando um time sem o Vini Júnior e quando ele foi ascendendo no Real Madrid, ele foi obrigado a colocar ele no time, só que isso não foi muito bem trabalhado. Ele até merecia jogar, só que mudou muito o jeito do Brasil. Ponto 2. Na hora H dos grandes jogos, ele mexeu muito mal. O próprio Vini contra a Croácia e outros movimentos que não fizeram tanto sentido. E ponto 3, e para mim o menos pior, foi que nos pênaltis que eliminaram o Brasil, não colocou o Neymar para bater o primeiro. Mas aqui eu não tenho certeza que essa decisão foi exclusivamente dele. A derrota contra a Croácia foi o último jogo dele com o Brasil, então dá pra dizer que o trabalho dele foi bom? Em número sim, venceu muito mais partidas do que perdeu ou empatou. Nos 6 anos e meio no comando no Brasil, foram 81 jogos, 60 vitórias, 15 empates e 6 derrotas, um aproveitamento de mais de 80%, sendo o técnico que recuperou o prestígio do Brasil num período muito frustrante pós 7-1. Agora, nas que precisavam mesmo, ele perdeu e pra times até piores. A culpa é do Tite, seu sem vergonha! Fora o fato dele ter descido pro vestiário sem ficar pra consolar os jogadores após a eliminação pra Croácia, o que pegou bem mal. Bom, eu não sei se você tá percebendo, mas eu tô tentando ensaiar o porquê que essa queda dele foi acontecendo. E agora a gente vai falar do pós-copa tenebroso dele. Mas antes disso, eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. O Ataque ao Fute tá crescendo e falta muito pouco pra chegar nos 30 mil, então me ajuda nisso daí também. Vai ser muito legal se eu conseguir bater essa meta ainda em fevereiro. Voltando, vamos tentar entender qual que é o saldo até aqui, vou organizar. O Tite era o técnico mais preparado do país, assumiu o Brasil e fez um trabalho numericamente falando muito bom. Não apresentava uma queda de rendimento, foi muito constante, mas algumas coisas caíram. Essa parte tática aqui na Copa pra muitos ele errou e insistiu em alguns jogadores, e também a questão comportamental. Teco do teco técnico do outro Candalarrai do meu saco. Dá licença, por favor. As hierarquias elas se mantêm. Técnico fala com técnico, atleta fala com atleta, direção fala com direção. Eu respondo depois essa pergunta pra ti. Caralho, que
maluco cheio de marra, irmão. O Tite virou um cara mais politicamente correto, no final tinha gente que desconfiava, mas muita gente tinha certeza que o pós-Copa dele seria buscar trabalhos diferentes. E pra um time da Europa, de Inglaterra, Espanha, França, acho que era até o que ele imaginava. A frustração foi que esse convite não veio e trabalhar no Brasil era uma coisa que o Tite não faria naquele ano, ele afirmava isso. Toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai. Pensando em ódio, muita gente após a Copa começou a odiar o Tite, mas uma das únicas partes que não odiava eram os corintianos, e ele conseguiu falhar com eles também. Ele sim prometeu que não ia assumir nenhum outro clube, o Corinthians precisava, e como ele tinha dito, ele recusou. Só que apareceu o Flamengo, levou o Tite, e o time que ele era ídolo ficou muito mal com isso. Mesmo assim, ele ia pegar o melhor elenco da América e podia ser um movimento pra mais uma vez, depois disso, ir buscar um trabalho na Europa. O que, dadas as condições, não era difícil. E ele começando ainda em 2023, teria um 2024 completo pra montar um time muito constante, assim como ele fez no Brasil. E o Carioca acabou que foi o único título do Tite no Flamengo. Um time que por vezes até jogava bem, mas era muito engessado, dependia completamente do Pedro, e na Libertadores por pouco já não caiu na fase de grupos. No Brasileiro ele até chegou a escalar e ficar em primeiro na rodada 20. Porém no jogo seguinte, mesmo disputando o título, ele botou o time misto. Na rodada 21 perdeu pro São Paulo, contra o Palmeiras empatou em 1-1 em casa, enquanto contra o Botafogo tomou um sonoro 4-1. De todas as fases desde 2019, um dos treinadores mais gabaritados em questão de carreira para passar pelo Fla era o Tite. E ele foi de longe um dos piores. Óbvio que tiveram outros trabalhos que foram sim ruins, mas levando em conta a expectativa, o Tite caiu muito. Em certos momentos até estava nas 3 competições, mas na Liberta nas oitavas passa pelo Bolívar em 2 jogos, em que o time não vai bem, inclusive perdendo o segundo jogo, e o trabalho do Tite meio que acaba com a lesão do Pedro no joelho. Tava aquele time, fazia todos os gols, não tava mais lá, e aí era óbvio. Caiu pro Peñarol na Libertadores, um time extremamente mais fraco, o que pensando que foi nas quartas é inaceitável pela folha do Flamengo. No Brasileirão também ficou longe da disputa do título. Restava apenas a Copa do Brasil, mas a diretoria e a torcida perderam a paciência. O cara que veio da seleção para pegar o melhor elenco do país não conseguiu fazer nada com ele. Além do dentro de campo, outra coisa que era um problema pro Tite era lidar com os jogadores que ele não tinha levado pra seleção. O cara chegou a escalar o Carlinhos de titular, tendo o Gabigol no elenco. Pra completar, depois que ele sai, Felipe Luiz vem, ganha a Copa do Brasil e com o Gabigol que mija no Tite na entrevista pós-título. Um treinador que não me respeitava como jogador. O selo de deu errado no Flamengo tava colado, então a Europa agora seria muito difícil, só se fosse pra um patamar muito menor. Quem bateria na porta dele em 2025? O time que ele sempre amou e o time que sempre o defendeu? O Corinthians. E ele deixou eles na mão de novo. Claro, teve sim os problemas que teve, não dá pra negar a parte da saúde, mas a torcida do Corinthians sentiu muito isso. Decidiu por fazer uma pausa na carreira e ela foi muito significativa, porque mesmo tendo esse problema recente no Flamengo, ele estando livre no mercado, é óbvio que ia ter muito time querendo. De novo, um time organizado, arrumadinho, como o Cruzeiro, teve Jardim anunciando que não continuava. Simultaneamente, Tite disse que voltaria pro mercado. E uma coisa culminou na outra. Tite seria o técnico do Cruzeiro, os cruzeirenses não necessariamente ficaram empolgados. Ninguém queria perder o Jardim, mas era um substituto à altura, querendo ou não, se ele só mantesse o nível, tava ótimo. Voltamos pro que eu tava falando no começo do vídeo, é muito pouco jogo, não dá pra saber se ele deu errado ou não. A gente viu desde que o Tite saiu da seleção, o grande momento talvez tenha sido, sei lá, o Carioca no Flamengo. E ganhar um Carioca não é grande coisa. No Cruzeiro até agora, o primeiro jogo grande que foi contra o Galo, ele perde contra um time que quis muito mais. Um time que antes funcionava em transição, e com o estilo do Tite não casa. Meio que matando o futebol do Caio Jorge nesse início, uma mudança muito brusca. Na estreia do Brasileiro tomou pau do Botafogo, criando chances no primeiro tempo e tendo uma queda física no segundo. Depois perde pro Coritiba. E é sim só a segunda rodada, mas já perdeu 6 pontos logo de cara. Tem toda a questão do planejamento também, o time começou fisicamente num momento que não foi tão bom e ele mesmo admitiu isso. Quanto ele vai durar, eu já não sei. Ele pode sem dúvidas dar a volta por cima, até porque esse elenco pode ficar bem fisicamente e melhorar. Mas vamos tentar dar um veredito final. O que aconteceu com o Tite? Durante o vídeo a gente pôde ver como ele cresceu vivendo diferentes ambientes. Até se tornou unanimidade pegando e estruturando um trabalho na seleção nacional. Teve mudança no seu estilo de ser, no seu estilo tático e técnico, mas que não atrapalharam ele inicialmente. Depois, muito por conta desse mesmo jeito, pegou a partida por parte dos brasileiros. O problema atual não é só futebol, mas é a imagem, o desgaste e a rejeição acumulada. O jeito Tite de jogar, difícil a ser batido com a defesa forte, não rolou recentemente e ofensivamente ele teve alguns atritos. A carreira na Europa também não aconteceu, hoje é só uma ilusão. Sendo o treinador livre todo mundo queria, hoje alguns ainda vão querer. Isso contando ainda todo o problema que ele teve com o Corinthians, tá? Isso é uma questão importante. No final das contas, nada disso tira o Tite dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro. Um cara de 2 Copas, o único que venceu Libertadores, Sul-Americana e Copa América, é muito pouco tempo no Cruzeiro, é um pouco absurdo pedir ele fora já, só que pelo momento inicial e atual, leva a gente a perguntar se ainda vai dar pra se salvar. No Cruzeiro é possível, mas parece difícil. Pode ser demitido a qualquer momento. Quais serão os próximos passos? Ele vai conseguir se ajeitar ainda em Minas Gerais? E acima de tudo, o que vai acontecer com o Tite?